alunos do segundo ano, bom tempo que eu não vejo vocês e o intuito, na verdade, dessa videoaula aqui de hoje é trazer para vocês a correção das atividades que eu deixei na plataforma sobre o tema iluminismo. Eu coloquei, na verdade, lá, eu já deveria ter corrigido isso com vocês, confesso, mas uma infinidade de problemas técnicos e essa minha falta de conhecimento aqui de vídeos, até mesmo para editar vídeos entendeu? Horrível. Tanto que eu vou colocar para vocês aqui um vídeo raiz, entendeu? Sem edição e sem cortes. Vamos ver o que vai dar isso aqui, entendeu? Como eu disse para vocês, a intenção, na verdade, é trazer um vídeo de correção das atividades e vamos a elas, entendeu? Primeira questão que está lá, que vocês responderam no caderninho de vocês sobre o iluminismo está assim: dentre as perspectivas sobre os estudos do iluminismo, explique o que foi este movimento e contra o que este movimento era contrário, contra o que lutava. Gente, repara, a verdade, são duas perguntas aqui, ó, e vamos a elas, entendeu? Foco na resposta aí, vocês à frente de vocês, entendeu? O que foi o movimento do iluminismo? Bem, gente, ocorrido na Europa, entendeu? Com maior, digamos assim, foco na França, entendeu? Com maior desenvolvimento na França, o iluminismo, na verdade, foi um movimento que buscou modificar a sociedade através do pensamento. Foi, na verdade, um movimento de revolução cultural. Queria mudar, na verdade, aquela sociedade vigente que existia através, na verdade, da transformação intelectual, da mudança de pensamento, porque os iluministas não concordavam com aquela estrutura que existia. Eles, na verdade, não aceitavam mais aquilo. A sociedade, as pessoas eram muito melhores do que aquela sociedade, do que aquela cultura que predominava. Então eles queriam essa mudança, essa transformação, e os iluministas acreditavam que ela teria que vir através do conhecimento, entendeu? Aí, galera, tá lá, entendeu? Contra o que os iluministas lutavam, o que eles eram contrários. Bom, já que eles não concordavam com aquela sociedade vigente que existia, eles eram contra, por exemplo, o sistema político, que no caso era o absolutismo. Eles não acreditavam que o rei, a figura do rei, o sistema político com uma pessoa mandando em tudo, seria, na verdade, o ideal, ou melhor, para uma sociedade. Como, na verdade, um rei, uma única pessoa, vai ter o poder de decidir a vida de tantos. Eles não acreditavam nisso. Então eles eram o contrário ao absolutismo. Outra coisa que existia naquela sociedade que eles eram contrários era os privilégios da nobreza. Se os homens nascem iguais, dotados, na verdade, fisicamente das mesmas condições, por que, na verdade, os nobres têm que ter privilégios? Porque eles não precisam trabalhar e ser sustentados por outras pessoas, como o povo, por exemplo. Então os iluministas eram contrários à nobreza, aos privilégios, entendeu? Da nobreza, no caso, contrários ao absolutismo, eles eram contrários também ao clero. Por que ao clero? A Igreja Católica determinava através do clero muitas diretrizes, dentre elas o controle do pensamento e do comportamento das pessoas. Então o clero, a Igreja Católica, abusava disso também. Então, na verdade, os iluministas eram contrários à nobreza, ao absolutismo, entendeu? E ao clero. Bem como, na verdade, sendo um movimento intelectual e de conhecimento, eles eram contrários à ignorância. Eles eram contrários, por exemplo, à falta de conhecimento. Para eles, a vida da sociedade iria melhorar muito a partir do momento que a sociedade fosse dotada de conhecimentos e, através do conhecimento racional, pudesse colocar aquilo em prática na vida deles, das pessoas, no caso. Então, tá aí, na verdade, a questão 1, as duas perguntas respondidas, entendeu? Vamos para a questão número 2. O iluminismo surgiu na Inglaterra, mas o centro do movimento foi na França. Os iluministas contestaram a sociedade estamental. Para eles, a desigualdade era provocada pelos próprios homens, e não por desejo de Deus, como afirmava a igreja. O texto acima aponta a crítica que os iluministas faziam à resposta, letra A, galera. Eu não marquei aqui, mas letra A. A sociedade em que a posição do indivíduo é determinada pelo seu nascimento e pela sua origem familiar. Presta bem atenção. A igreja determinava uma coisa. De acordo com a fé católica do clero daquela época,
Deus, na verdade, fez o rei para governar, a igreja para poder rezar e os homens para poder trabalhar. Então, assim, os iluministas não concordavam com isso. Eles não concordavam com essa teoria. Eles acreditavam, na verdade, que os homens são iguais, então a sociedade ela poderia haver mobilidade, ser diferente, não como estava pregado na sociedade estamental. Clero, nobreza, ambos com privilégios e o povo para poder trabalhar. Então, eles criticavam justamente nessa questão aqui a posição do indivíduo, porque se o indivíduo nascesse pobre no meio do povo, entendeu? Dificilmente ele teria acesso a outra classe, dificilmente ele poderia contar com algum tipo de privilégio na vida. Se ele nascesse, na verdade, no povo, o indivíduo nasceu naquela classe social, aquilo determinaria o seu futuro, entendeu? Pelas regras da sociedade naquela época, até o fim de suas vidas. E se o indivíduo nascesse na nobreza, ainda que ele não fosse muito rico, entendeu? Que havia diferença social entre os nobres também, haviam nobres muito ricos e outros nem tanto, ele na verdade estaria ali, mesmo não sendo tão rico, com a oportunidade de viver de privilégios para o resto da sua vida, entendeu? Então, na verdade, a questão aqui tem a ver com a questão estamental, entendeu? O indivíduo nasceu naquela sociedade, ele não consegue trocar de classe social. Alguns me questionam, professor, essa questão, na verdade, de concurso ou de vestibular não caberia à letra D? Olha só, repare que a letra D fala sociedade dos nobres e do clero, mas aqui, se ela tivesse, por exemplo, inserida o terceiro estado, o povo, aí sim, essa questão estaria certa. Mas aqui, no caso, os iluministas não questionam só a sociedade do clero ou dos nobres, eles questionam toda a estrutura. Está faltando o povo aqui. E a questão a questão na verdade C, sobre que diz na verdade a vestuário, no caso as roupas e alimentação. Tá certo, gente. Se você, na verdade, fosse marcar naquela época o povo pelo vestuário, os pobres se vestiam, na verdade, como os pobres, e a nobreza com as roupas de nobreza. Mas a alimentação estaria fora por quê? Porque em determinado condição, em determinada circunstância, pessoas que eram do terceiro estado, do povo, elas poderiam morar em regiões que fossem produtoras de muito alimentos, fossem regiões abundantemente ricas. E naquela região, mesmo você sendo do povo, do terceiro estado, você se alimentava bem. Então a alimentação não se enquadra muito nessa questão 2, não. Ok? Então, na verdade, ali, a resposta correta número 2, saindo mais uma vez para vocês aqui, é a letra A. 3. Como estava dividida a sociedade europeia do século XVIII e o que significava o termo estamental? Gente, estamental vem de estamentos, entendeu? Estamentos, estados. Você tinha, na verdade, a divisão em estados ali, ó. Clero, representante da igreja, nobreza, os nobres e o povo. Então, galera, essa sociedade, na verdade, estava muito bem classificada. E quando você diz sociedade estamental, a sociedade estamental é porque ela não havia mobilidade, as pessoas não trocavam de classes sociais. Uma vez que você nasceu no terceiro estado, você estava fadado a pertencer o resto da sua vida ao terceiro estado. Uma vez que você nasceu na nobreza, você estava fadado, ou melhor dizendo, privilegiado de viver na nobreza, entendeu? Porque viver na nobreza era um privilégio. Ah, professor, agora há pouco você falou, na verdade, que entre os nobres também havia diferenças sociais. Claro que havia. Vocês imaginam, por exemplo, um nobre que ele morasse numa região e essa região fosse uma região de terras extremamente produtivas. Aquele nobre vivia de impostos. Com muitas pessoas que iriam querer morar ali, porque a região era produtiva, ele vivia de impostos, ele ia pegar parte da colheita de todas aquelas pessoas. Ele ia pegar parte da produção de todas aquelas pessoas. Então, na verdade, ele teria muito lucro. Agora você pega um outro nobre, por exemplo, algum nobre que morasse lá na época feudal, na Inglaterra, na região do condado de Yorkshire. Era um condado, na verdade, não tão produtivo. Aquele nobre, na verdade, não teria tantas pessoas querendo morar ali. Aquele nobre, na verdade, não teria tanta produção. Ele seria rico, viveria de privilégios, mas não teria, na verdade, tantos impostos acumulados. Ele não ia acumular muito, na verdade. Então havia diferença social até mesmo dentro da nobreza.
Mas ainda assim, meus amigos, viver na nobreza era um privilégio e mobilidade social é que não havia, na verdade, mudança de classes. A não ser em casos salvos e raros. Muito disso nos livros da Disney, contos da Disney, em que, na verdade, a princesa, ela casa com um plebeu, e aquele plebeu, na verdade, acaba se tornando a pessoa da nobreza, ou o contrário, aquele príncipe encantado se encantava, na verdade, com a pessoa pobre. Mas isso era casos raríssimos, entendeu? No geral, no tocante geral, não havia mobilidade social. Resposta para vocês, dá, na verdade, um pause aí, olha aí, e vamos, na verdade, para a questão 4. Lembro para vocês, temos por representante iluminista o defensor das liberdades civis e religiosas. Os príncipes têm cortesãos, puxa-saco, só os virtuosos possuem amigos. Este pensador defendia ardentemente a liberdade de expressão e pensamento. Posso não concordar com uma única palavra do que dizeis, mas defenderia até a morte o direito de dizê-la. Este pensamento iluminista importantíssimo observar as relações de liberdades civis, religiosas, políticas e sociais na sociedade moderna, atual, é atribuído ao pensador iluminista, está marcadinho para vocês aqui, Voltaire. Gente, olha só, a contribuição dos pensadores iluministas, dos ilustrados, como eles eram chamados, à sociedade é muito grande. Inúmeros pensadores defenderam, na verdade, coisas como, por exemplo, a democracia, a liberdade de expressão, como no caso de Voltaire aqui. Então, esses valores defendidos, na verdade, pós-movimentos revolucionários, foram, na verdade, concretizados na sociedade. Então, se nós hoje temos liberdade, como vocês, na verdade, vão lá e falam o que querem lá na rede social, ou, na verdade, vocês fazem um vídeo, ou outras formas de você expressar aí a liberdade de expressão de vocês. Se nós temos liberdade hoje, devemos agradecer inúmeros combatentes do passado, inúmeras pessoas que lutaram por isso. Dentre elas, com certeza, Voltaire, que defendia a liberdade de expressão durante o movimento iluminista. Questão 5. Vou sair da frente e vou ler a questão. Dentro do conceito dos iluministas, os filósofos buscavam mudanças. Quais eram as principais propostas oferecidas pelos iluministas? Meus alunos que me acompanharam nas minhas aulas presenciais em sala de aula, eu cheguei a fazer um quadro, e nesse quadro que vocês colocaram no caderno, eu coloquei valores, na verdade, do sistema, do antigo regime, da sociedade medieval, valores antes do iluminismo e valores defendidos pelos iluministas. Os iluministas, por exemplo, eles defendiam a razão, a ciência. Isso porque na sociedade que havia uma estrutura, na verdade, que defendia, por exemplo, a fé, a ignorância. Então, por exemplo, os valores defendidos pelos iluministas aí é de que a fé não tem resposta para tudo. Ainda que a igreja pregasse que tinha, não tinha. Por exemplo, você observava, na verdade, alguns discursos defendidos pelo clero no passado que você não materializa como coisas coerentes. Por exemplo, que algum grupo de pessoas nasceu para ter privilégios e o povo nasceu para poder trabalhar e sustentar esse grupo. Você tinha também, por exemplo, na questão da racionalidade, da razão, da ciência, a igreja, por exemplo, dando explicações como, por exemplo, por que as pessoas, na verdade, falecem? Porque Deus quis. Mas aí veio, na verdade, pessoas do ramo da ciência, da medicina, eles começaram, na verdade, a praticar esse avanço racional. Eles passaram, por exemplo, ainda que proibidos, fazer exumação dos corpos, fazer, na verdade, lá estudo pós-morte, entendeu? Dessas pessoas e descobriram, na verdade, agentes que causavam, circunstâncias que causavam a morte dessas pessoas. Então, por exemplo, foi muito importante o avanço racional da medicina naquela época para descobrir questões, por exemplo, como a falta de higiene, entendeu? A falta de saneamento básico levava as pessoas a adquirir doenças e morrer. Repare que em momentos atuais de pandemia que estamos vivendo, como é importante aí a questão da higiene, entendeu? Que você, na verdade, está sempre higienizando, por exemplo, as mãos. Então, galera, olha só,
coisas, na verdade, valores que eram defendidos pelos iluministas. A razão, a democracia, uma vez que eles eram contrários, uma pessoa só mandar no poder, e essa pessoa, na verdade, ela não foi escolhida pelo povo, entendeu? Uma pessoa que ganhou esse poder por pertencer a uma determinada família, que esse poder passava de pai para filho, eles defendiam muitos valores da democracia, os iluministas defendiam a democracia. E o liberalismo, galera? Professor, o que é o liberalismo mesmo? O liberalismo é uma prática onde, na verdade, assim, quem está no poder não interfere tanto na economia. Ele permite, na verdade, regulações naturais. Por exemplo, um grupo de pessoas, na verdade, conseguiu sucesso e alcançar, na verdade, uma outra classe social. Você permitia que os negócios fluíssem, diferentemente do que acontecia no sistema que era criticado pelos iluministas, onde ocorria o mercantilismo, em que o rei se metia fortemente dentro da economia, não permitindo a liberdade econômica. Então, valores defendidos pelos iluministas, a razão, no caso a ciência, a democracia, o liberalismo. Naquele quadro que eu coloquei no caderno, como eu já disse, tem mais valores lá para vocês, porque são muitos valores que, na verdade, eu coloquei só os mais importantes aqui. Questão 6. Foca aí. O movimento intelectual, portador de uma visão unitária do mundo e do homem. O iluminismo, apesar das diversidades de leitura que lhes são contemporâneas, conseguiu uma grande mudança quanto à racionalidade no mundo e do homem. Aí Francisco Falcon escreveu isso. O iluminismo do século XVIII representou uma letra D, a afirmação das ideias de progresso de natureza, o que permitiu o avanço do conhecimento racional. Muito parecido com a questão anterior. Sabe, gente, o que nós temos, na verdade, de resultado das lutas do iluminismo foi um grande avanço técnico, científico, um avanço da ciência muito grande em determinados e variados campos, entendeu? Eu já dei exemplo aqui, por exemplo, de quanto a medicina avançou, mas eu poderia falar para vocês que a física, a química, todos, na verdade, incentivados pelo movimento iluminista, entendeu? Tiveram grandes avanços, entendeu? Por conta, na verdade, de acreditar que o conhecimento racional seria um avanço à sociedade. Ok? Questão 7. Dentro do europeu do século XVIII, podemos dizer que os reis praticavam mercantilismo. O que significava o mercantilismo? Acredito que essa questão deve ser dentro do mundo europeu, dentro do sistema político europeu, eu devo ter ali perdido palavras. Mas olha só, o que significava mercantilismo? Eu falei para vocês, mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que era, na verdade, adotado pelos reis, entendeu? Os reis, gente, eles tinham por práticas acumular bastante, a ideia deles era acumular. Então, essas práticas econômicas que nós denominamos como mercantilismo, seria, na verdade, assim, a interferência direta do rei na economia, o que em certas vezes atrapalhava, por exemplo, as populações. Não permitia, por exemplo, que o pobre, que as camadas do terceiro estado tivessem acesso a serviços de utilidade pública, não tivesse investimentos, uma vez que o rei queria acumular, entendeu? E esse acúmulo só favorecia, na verdade, a própria nobreza ou, às vezes, ao clero. Então, por exemplo, conjunto de práticas mercantilistas. Era você cobrar muitos impostos, era você, na verdade, acumular ouro e prata, era você ocupar terras para poder explorar. Isso são um conjunto de práticas mercantilistas. Vou até um pouco além com vocês. Pense no rei de Portugal quando ele resolveu ocupar a América. No caso, estou falando do Brasil aqui. O que o rei de Portugal queria fazer com o Brasil? Achar uma terra para poder explorar. Explorar para quê? Para levar riquezas para Portugal. Isso é mercantilismo. O rei procurou no Brasil no primeiro momento, só vai encontrar depois, ouro e prata. Ouro e prata, gente, ninguém consegue fabricar. É um tipo de elemento natural que você encontra na natureza. Ele é finito, porque se você encontrou e acabar, é finito. Então, quem encontrar primeiro fica com ele. Por isso os reis, entendeu? Tinham como prática de acumulação a busca por ouro e prata, porque eles sabiam que quem encontrasse ficaria com ele e não teria como encontrar mais uma vez que aquilo iria acabar. Então, nessa questão aqui, o que seria mercantilismo? Letra E. Conjunto de práticas econômicas adotadas pelos reis, cobrança de impostos, acúmulo de metais ouro e prata,
exploração dos camponeses, busca de terra em outros continentes. Ok? Questão 8. As críticas ao antigo regime, efetuadas principalmente pelos filósofos e economistas, deram origem a um importante movimento intelectual conhecido como Iluminismo. Esses pensadores, letra D, pregavam o respeito às liberdades individuais e a defesa da propriedade. Gente, olha só, presta atenção. Nessa divisão social que eu falei para vocês, clero, nobreza e povo, vamos pensar no povo. Se eu não fosse do clero, da Igreja Católica, e se eu não nasci na nobreza, eu pertencia ao povo. Só que naquele povo você tinha um amontoado de tudo. Tinha um camponês, por exemplo, mas você passou até ali, entendeu? Alguns grupos de pessoas que acabaram com o tempo enriquecendo. Por exemplo, comerciantes, surgiram banqueiros. Essas pessoas tinham muito dinheiro, porque elas acumularam dinheiro, mas elas não tinham privilégios, continuavam pertencendo ao povo. Com o movimento iluminista, no futuro vai haver uma mudança na estrutura da sociedade, vai surgir uma classe nova, e essa classe nova vai se chamar burguesia. Quem vai ser a burguesia? Vai ser essa classe enriquecida. E essa classe enriquecida, ela tem a seguinte mentalidade: propriedade privada. Se eu comprei, se eu paguei, aquilo é meu e ninguém pode me tomar. Isso, na verdade, vai ser defendido por essa burguesia. E lá no iluminismo você tinha uma série de pensadores, por exemplo, como Montesquieu, que era riquíssimo. Eles vinham da nobreza, mas apesar de pertencer à nobreza, eles na verdade não concordavam com aquela estrutura clero, nobreza e povo. Eles queriam uma mudança nessa estrutura social. Então, na verdade, essa mudança que eles buscavam era de uma sociedade mais justa. Aí o que vai acontecer? Com a ascensão no futuro, com essa mudança social, aquela classe que está lá no terceiro estado, que é rica, vai se chamar burguesia, e eles, junto com os iluministas, vão ser defensores da propriedade privada. Eu comprei, é meu. Valores que nós temos na sociedade moderna contemporânea nos dias atuais. Por quê? Na época, na verdade, dessa divisão estamental dos reis, você tinha muito, por exemplo, assim, quem era dono de toda uma região? Determinado nobre. Então aquele nobre permitia que as pessoas ocupassem a terra para poder plantar, mas a qualquer momento ele poderia ir lá e tomar aquelas terras. Com o fortalecimento do poder e dos valores burgueses, a propriedade privada ela vai ganhar o sentido de não pode ser confiscada. Questão 8, resposta letra D. Vamos à questão número 9. Vou sair da frente e ler para vocês. Foca aí. Segundo o pensador iluminista John Locke, os homens criaram governos, assim haveria um contrato entre governantes e governados. Caso o governante rompesse o contrato, a sociedade teria o direito de derrubá-lo. A partir do iluminismo, outros movimentos reformadores passaram a surgir na sociedade, como o despotismo esclarecido. Explique o que foi este movimento e qual era o seu objetivo. Gente, no caso aqui, o contrato social, ele falava bem claro assim, ó, ideia iluminista. Se um governante não é bom, o povo tem o direito de derrubá-lo. Então, a partir do momento que aquelas ideias iluministas foram assim espalhadas, difundidas, nós temos muita oposição aos reis. Muitas pessoas começam a fazer manifestações, muitas pessoas começam a fazer aglomerações. Isso, na verdade, gerou até revoluções, que nós vamos ver em próximas aulas aí. E tentando, na verdade, evitar essas revoluções, surgiu um movimento aí conhecido como despotismo esclarecido, que nada mais é do que o poder absolutista que vai juntar com ideias iluministas. Resumindo para vocês, despotismo esclarecido seria você, na verdade, juntar o absolutismo com ideias iluministas. Então, a junção disso daí, os reis, na verdade, vão começar a fazer medidas populares, chamados, na verdade, serviços de orientação pública, serviços que vão atender direto à população. Mas por que os reis vão fazer isso? Para poder diminuir, na verdade, a sua rejeição junto ao povo, para poder evitar, na verdade, que haja revoluções, para ter uma aproximação. Então, na verdade, esses serviços aí vão ser você oferecer construção de casas, construção de pontes, construção de estradas, construção de escolas. Você tem uma série de serviços públicos sendo feitos pelos reis para que, na verdade,
haja aí o que nós podemos dizer que seria uma aceitação popular do povo, entendeu? Para aquele rei. Então, na verdade, isso é o chamado despotismo esclarecido. Vai ser, logo depois do iluminismo, isso vai ser muito difundido pela Europa. Quando o iluminismo cresce na Europa toda, surge um monte de movimento contra os reis vão passar a fazer algumas políticas para a população. Dá uma olhadinha na resposta aí, eu coloquei assim, ó, este movimento buscou trazer práticas iluministas ao governo absolutista. Governo absolutista. União das práticas absolutistas e iluministas. Seu objetivo é estabelecer um governo de maior aceitação popular. Aí coloquei construção de estradas, pontes, justamente o que eu expliquei para vocês. Foco na resposta e vamos para a última questão. Questão 10. A sociedade moderna possui suas instituições políticas, jurídicas, comerciais, religiosas definidas e organizadas em Constituição e ratificadas pela população. Entretanto, devemos nos ater que durante o movimento iluminista ocorreu a proposta de separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O pensador iluminista que propôs a divisão dos poderes foi Montesquieu. Galera, o que acontece? Eu acabei de falar para vocês que nós temos uma série de valores, uma série, na verdade, de questões que existe na sociedade moderna que foi, na verdade, difundida ou foi idealizada pelos iluministas. Montesquieu, ele sempre acreditou que poder demais nas mãos de uma única pessoa para poder comandar uma nação inteira, vida de tantas pessoas, não daria certo. Essa pessoa, na verdade, iria abusar do poder e, além de abusar do poder, não faria o adequado para toda a população. Então, ele acreditava, na verdade, que os poderes deveriam ser divididos. E ele, na verdade, fez essa divisão social aí, ó, essa divisão institucional, melhor dizendo, executivo, legislativo e judiciário, entendeu? Essa divisão, na verdade, ela está sacramentada em inúmeras constituições, como a do Brasil. Quem um dia for advogar, e não só advogar, pegar a nossa lei, que é a Constituição de 88, tá lá. Os poderes no Brasil são soberanos e individuais, dividindo executivo, legislativo e judiciário. A Constituição dos Estados Unidos, a Constituição Americana de 1776, logo após a independência dos Estados Unidos, também prevalece a mesma prerrogativa, como de muitos outros países. Então, os poderes são divididos em executivo, legislativo e judiciário. A chamada divisão dos poderes defendida na obra de Montesquieu. Bem, eu acabei aqui, na verdade, as questões com vocês. Nós vamos agora, próximo passo aí, que eu vou postar na plataforma para vocês, um novo tema, que depois dessa, digamos assim, dessa difusão de ideias do iluminismo, na verdade vai, digamos, inflamar a população europeia. Como o iluminismo ele cresceu muito na França, a inflamação vai ser ali, entendeu? Nós temos agora a Revolução Francesa como próximo tema das nossas aulas. Estarei trabalhando com vocês. Grande abraço, cuidem-se e até a próxima, gente. Qualquer dúvida, deixa a perguntinha para mim na plataforma lá, tá? Abraço. Fui.